Nenhum dos 4 artistas que hoje conhecemos como pós-impressionistas teria se autodenominado assim. Não porque reprovassem a expressão, mas porque ela foi criada muito depois de suas mortes. Quem inventou o nome foi o crítico de arte britânico Roger Fry, em 1910. Ele escolheu esses artistas para fazerem parte de uma exposição que estava montando em Londres, e precisava de um substantivo coletivo para unificar esse grupo tão desigual. A ideia de Fry ao designar Van Gogh, Gauguin, Serrat e Cézanne como pós-impressionistas foi que todos eles haviam se desenvolvido a partir do impressionismo. Todos os 4 tinham começado suas trajetórias individuais aderindo aos princípios impressionistas, portanto, era preciso qualificá-los como pós-impressionistas. A história de Van Gogh, talvez mais que a de qualquer outro artista no cânone da arte moderna, é bem conhecida. Camille Pissarro resumiu Vicente Van Gogh numa única observação tipicamente compassiva. Muitas vezes eu disse que esse homem iria ou enlouquecer ou nos ultrapassar. Não previ que faria as duas coisas. A ideia de se tornar artista veio do seu irmão mais novo, Theo, e com sua ajuda financeira, ele começou a estudar arte, e em meados dos anos 1880, já havia pintado a que é hoje considerada sua primeira grande obra, que naquela época não despertou o mínimo interesse. Os Comedores de Batata, 1885. Nesse estágio, queria ser um pintor da vida camponesa. O resultado de sua primeira pintura é uma mistura de marrons, cinzas e azuis sombrios, que evoca uma família pobre e exausta, mas ainda não derrotada. Em 1886, a convite de Theo, se mudou para Paris. Lá foi apresentado ao trabalho dos impressionistas e teve uma epifania. Ele subitamente viu cor. Também começou a praticar a técnica da pincelada espontânea dos impressionistas, e fez suas primeiras experiências com empastamento. Nos meses seguintes, Van Gogh produziu as suas principais e mais conhecidas obras, como A Casa Amarela. Noite Estrelada sobre o Ródano. E o quarto. Embora Van Gogh tenha morrido em 1890, praticamente desconhecido e sem reconhecimento, sua influência sobre a arte moderna foi quase imediata. Paul Gauguin abandonou a vida de corretor da bolsa, colecionador da arte dos impressionistas, na tentativa de ingressar nesse meio artístico. Gauguin utilizava cores extremamente vivas, e suas pinturas estavam bem longe de serem representações precisas da realidade. Além disso, eram carregadas de significados ocultos e simbolismo. Tudo isso o afastava cada vez mais do impressionismo. Visão após o Sermão, ou Jacó em Luta com o Anjo, de 1888, é um dos primeiros exemplos de Gauguin em seu período pós-impressionista. Viajou para o Tahiti, e no tempo que ficou por lá, produziu um vasto número de pinturas inspiradas pela luz, pelos locais e pelas lendas das Ilhas Polinésias. É possível reconhecer uma tela de Gauguin de longe. A rica paleta de ocres dourados, verdes variegados, marrom chocolate, rosas e laranjas vívidos, vermelhos e amarelos é contrastada e controlada com uma segurança de toque que não pode ser ensinada. Ele se rebelou contra o impressionismo e devolveu a arte aos domínios da imaginação, e por isso gerações de artistas lhe são gratas. Serrat era um pintor que levava a si mesmo, a vida, e a arte muito a sério. Diferentemente de Monet, ele não tinha nenhum interesse em captar um momento transitório, pelo contrário, sua aspiração era captar a temporalidade. Queria pegar tudo que o movimento impressionista o ensinou como paleta vivamente colorida e temas corriqueiros, e dar a essas ideias estrutura e solidez. Banhistas em Asnieres de 1884 foi sua primeira pintura notável, e ela representa um ponto de partida numa jornada artística que Serrat estava empreendendo, e que culminaria em suas famosas pinturas pontilhistas, feitas mediante a aplicação de múltiplos salpicos de pigmento puro na tela. Ele estudou bastante sobre a teoria das cores, e descobriu que cores contrastantes, como o azul e vermelho, podiam parecer mais vívidas se estivessem ligeiramente separadas. Seus pequenos salpicos de cor não se tocavam nem se misturavam. Esse trabalho podia ser feito pelos olhos do espectador. Natureza Morta com Maçãs e Pêssegos é uma pintura que demonstra como Cézanne mudou a arte para sempre. Seu abandono da perspectiva tradicional em favor de um compromisso com o plano pictórico global, e a introdução da visão binocular, levaram diretamente ao cubismo,
ao futurismo, ao construtivismo e à arte decorativa de Matisse. Ele pensava que todos os pintores devem se devotar inteiramente ao estudo da natureza. Fosse qual fosse a pergunta, Cézanne acreditava que a Mãe Natureza forneceria a resposta. Ele era um artista determinado a descobrir como um pintor podia representar um tema com absoluta precisão, não um momento fugaz como uma paisagem impressionista, ou a exatidão de uma única maneira de ver, mas precisão no sentido de ser um reflexo verdadeiro de um motivo rigorosamente observado.